E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Gustavo e a gente está aqui para mais uma aula de ciências. Você deve estar perguntando assim, por que o professor Luiz está usando esse colete diferente aí, cheio de coisinha desenhada, né? Cheio de bolsos? Na verdade, eu vim falar sobre um assunto muito interessante e nós estamos aqui em Uberaba, uma das cidades que tem um dos maiores sítios paleontológicos do mundo, de importância mundial. Vocês já andaram no centro da cidade? Vocês já viram aquela réplica que tem em frente à igreja de Santa Rita, de um dinossauro com seus ovos? Por que nós temos tanta coisa de dinossauro aqui na nossa cidade? É porque nós estamos numa região muito rica em fósseis. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre paleontologia. Você sabe o que é paleontologia? Você sabe como você se torna paleontólogo? E o que o paleontólogo estuda? Hoje a gente vai aprender tudo isso. Nessa imagem, desde pequeno eu sempre achei muito interessante os desenhos, por exemplo, os Flintstones, que eles tinham dinossauros, né? Só que a gente pode ver essa imagem e fazer uma brincadeira do jogo dos erros. Tem vários erros nessa imagem. Primeiro, seres humanos e dinossauro não viveram juntos. Existe uma diferença muito grande de tempo aí, de milhões de anos, até o surgimento dos primeiros Homo sapiens, que são a nossa espécie. Então seria impossível, por exemplo, que o Fred e o Barney trabalhassem com dinossauros. E também seria pouco provável que os dinossauros fossem dóceis assim para a gente poder trabalhar, né? É muito também difícil imaginar que eles comeram um brontoburger, né? Um hambúrguer de brontossauro, porque, como eu já disse, não existiam seres humanos junto com os dinossauros, tá? Então os dinossauros são seres que viveram há milhões e milhões de anos na Terra, muito antes de nós, seres humanos. Bom, paleontologia. Toda vez que a gente fala de paleontologia, as pessoas pensam no filme Jurassic Park e pensam em dinossauro. Mas será que paleontólogo estuda só dinossauro? Na verdade, a grande diferença entre paleontologia e arqueologia, as duas ciências são sempre confundidas. As pessoas acham que paleontólogo e arqueólogo estudam a mesma coisa. Indiana Jones era um arqueólogo. O arqueólogo, ele estuda coisas do ser humano do passado, coisas antigas que o homem fez. Então, por exemplo, pinturas rupestres. Aqui à nossa direita, nós vemos imagens desenhadas aí por homens das cavernas. Já na foto da esquerda, com bastante detalhe, nós conseguimos ver um peixe, que inclusive temos até hoje, que é o acará. E esse peixe foi fossilizado. Então, de um lado nós temos um fóssil, que é o estudo do paleontólogo, e do outro lado uma pintura rupestre, que é um registro do ser humano, que é estudado pelo arqueólogo. Tá? Não confundam arqueologia com paleontologia. São duas ciências muito interessantes, mas cada uma estuda uma coisa diferente. A paleontologia, ela surgiu, esse termo, aproximadamente em 1834, e paleontologia significa palaios, antigo, ontos, ser, e logos, estudo. Então, a paleontologia estuda os seres que viveram no passado. O que são fósseis? Vem do grego fósseis, que significa extraído da terra. Os fósseis são o objeto de estudo da paleontologia. E o que são fósseis? São restos de animais ou vegetais ou evidências de suas atividades que ficam preservados nas rochas sedimentares. Mais um pouquinho eu vou falar sobre as rochas sedimentares. Vamos ver aqui. O que são restos de animais? Será que algum resto de animal consegue sobreviver a milhões de anos? Na verdade, os animais podem sim ser preservados, bem como os vegetais, mas o que se preserva de um animal são as partes duras. Quais são as partes duras de um animal? Ossos, dentes, garras, espinhos, cerdas, que são aqueles pelos grossos, podem também deixar algumas marcas, conchas, que são feitas de carbonato de cálcio, o mesmo material desse esqueletozinho, dessa caveira aqui de um animal, né? Desse crânio aqui, ele também é feito basicamente de carbonato de cálcio. São as partes duras, bem como ossos longos, como esse pedaço de osso de baleia e esse osso de cachorro, tá? Ah, professor, se eu deixar isso aqui em algum lugar, ele vai virar fóssil? Será? Daqui a pouco a gente vai responder essa e outras perguntas, tá ok? Vamos continuar aqui. Tudo que morre vira fóssil? Se fosse dessa forma, nós poderíamos imaginar que um cemitério daqui a milhões de anos vai virar um sítio paleontológico. Será que vai virar? Na verdade, existem algumas condições para que algo se torne fóssil.
as condições principais são essas. Primeiro, um rápido soterramento. O que significa isso? Que seja enterrado rápido. E condições anóxicas. An quer dizer não, oxi, oxigênio. Então, um pouco ou sem oxigênio. Então, vamos imaginar uma situação. Vocês já foram lá em Peirópolis e viram aquele crocodilo que tem lá em Peirópolis? O Berabassucus terrificus. O Berabassucus foi encontrado na pedreira, e eu me lembro dessa época, bem ao lado de um barranco. Logicamente, aquele barranco é um barranco atual, talvez não existisse no passado. Mas vamos imaginar uma situação. O crocodilo estava lá tomando sol, já que eles são animais que não controlam a própria temperatura, eles precisam receber o calor do sol para manter a sua temperatura. E depois de um dia de chuva, uma noite de chuva, abriu o sol de manhã cedo e esse barranco desmoronou em cima do crocodilo. Ele foi enterrado rápido soterramento, e como o barranco estava úmido, aquela terra cobriu, deixando ali com pouco ou sem oxigênio. Milhões de anos depois está aí o crocodilo fossilizado, ok? Aí nós temos uma imagem no lado esquerdo, um peixe nadando no rio. Depois esse peixe morre e vai ficar no fundo do rio. Começa a cair sedimento. O que é sedimento? Areia, terra, restos vegetais vão cobrindo esse peixe. Rápido soterramento, enterrou rápido, condições anóxicas, no fundo da água tem pouco oxigênio, não tem oxigênio, ele pode se transformar num fóssil de peixe, como nós vemos aí vários fósseis na região Nordeste. Por que o fóssil é importante? Porque a história dos fósseis traz para a gente também a história das migrações dos continentes. Nós temos fósseis que são encontrados no Brasil e na África, mostrando que há milhões de anos esses dois continentes estavam unidos, no que a gente chamava de Pangeia. Também mostra mudanças climáticas. Por exemplo, se eu tenho animais marinhos em registro fóssil num local onde é deserto, a gente vai observar que houve modificações ali, inclusive climáticas, né? Das extinções em massa. Quando a gente encontra um dinossauro, a gente lembra de seres que viveram aí, dominaram o planeta durante milhões e milhões de anos e não existem mais porque foram extintos. Das modificações ocorridas na fauna e na flora durante o tempo geológico. Nós vamos observar, por exemplo, que hoje nós temos onça, mas não temos mais o tigre de dente de sabre. Então houve modificações aí da fauna, bem como da flora, ao longo do tempo geológico. Os fósseis registram as mudanças da vida no passado da Terra. E aí tem uma imagem muito interessante comparando aí o titanossauro que nós temos na nossa região aqui, pode chegar a 25 metros, com um ser humano e com um animal grande que nós temos, que é o elefante. Eram animais muito grandes. Rápido soterramento e condições anóxicas vão proporcionar esse processo chamado de fóssil-diagênese, que é a origem do fóssil. Nessa foto, inclusive, nessa região aqui, nós temos a coluna vertebral de um mesossaurídeo, que é um lagarto que viveu há milhões de anos aí na região do interior de São Paulo. Tá? Esse animal também é encontrado na África, mostrando que nesta época geológica, esses dois continentes eram unidos. Fósseis são preservados em rochas sedimentares, que são as rochas mais comuns na crosta terrestre. Vamos entender, o que são rochas sedimentares? São rochas formadas pelos sedimentos. Sedimentos, areia, argila, silt. Esses sedimentos eles podem ser transportados pelo vento e também podem ser transportados pela água, tanto do mar quanto água doce. Lembram, há poucos dias atrás, nós tivemos aí uma chuva de poeira? Poeira é sedimento que está suspenso no ar e aí quando vem a chuva esse sedimento precipita, cai. Aqui nós temos três tipos de rochas sedimentares. O arenito tem uma granulometria mais grossa, é uma rocha feita de areia, por isso o nome arenito. O argilito, como o próprio nome diz, um sedimento mais fino, né? Então nós temos o argilito e o siltito, nós temos uma quantidade, uma grossura intermediária. Tá? Então essas são as rochas sedimentares. Nessas rochas eu tenho condição de encontrar fósseis. Mas, professor Luiz Gustavo, por que não há fósseis em rochas vulcânicas? Porque a temperatura e a pressão não fariam com que nada ficasse preservado. E nas rochas metamórficas? Uma rocha sedimentar, após passar por alta temperatura e pressão, ela se transforma na metamórfica, bem como uma outra metamórfica ou uma vulcânica. Porém, esse processo de metamorfismo também danifica o fóssil.
Então, se nós quisermos encontrar fósseis, nós vamos procurar nas rochas sedimentares. A paleontologia tem várias áreas, ela não estuda só dinossauro. Então, botânica estuda as plantas. A área que estuda botânica na paleontologia, as plantas que viveram no passado, a paleobotânica. Olhem essa imagem. O que parece? É um tronco. Realmente, é um tronco petrificado. Com milhões de anos, essa rocha hoje já foi um pedaço de uma árvore. A gente pode notar a casca e notar os anéis de crescimento que ficaram preservados. Isso hoje não é mais madeira, e sim uma rocha. Olha os detalhes da casca, dá para a gente ver bem que realmente era uma árvore no passado. E essa imagem? Talvez vocês tenham em casa, que sua mãe ou sua avó goste de plantas, né? Uma avenca, uma folhinha delicada ficou preservada na argila. Paleontólogos fazendo medições de caules, troncos de árvore no Tocantins, na floresta petrificada que existe naquele estado. Fósseis de mais de 200 milhões de anos. Também os animais que não têm coluna vertebral podem deixar marcas. Nós vimos ali uma concha. Uma concha é um molusco, mas a concha, apesar de ele não ter um esqueleto interno, essa concha pode deixar marcas aí. Então nós vemos aí, por exemplo, os famosos trilobitas, que eram animaizinhos que viveram aí há milhões de anos, deixando aí a marca da parte dura, que seria a carapaça externa no sedimento. Aqui nós temos conchinhas, aquela que eu mostrei no início para vocês é uma concha atual, essa daí é uma concha já fossilizada. Essa é muito interessante, né? Essa é uma meganeura, é uma libélula fóssil. Então, imaginemos essa libélula vivendo em um ambiente aquático, próximo de um lago, e aí ela morreu, caiu na lama e a marca da sua asa ficou preservada como se fosse um decalque. E o interessante é que a gente pode observar até as ranhuras, os desenhinhos da asa, para ver tanto que fica bem preservado no registro fóssil. E aqui temos uma conchinha microscópica de um crustáceo, que inclusive foi objeto do meu estudo na pós-graduação, que também é importante porque mostra para a gente ambientes onde eu posso afirmar que esse local no passado foi um local de água doce, não mar. Temos também, né, e essa é a parte mais interessante, que mais desperta o interesse, a paleontologia de vertebrados. E a gente está falando dos grandes dinossauros, Triceratops, e aí nós temos várias espécies de fósseis que são muito conhecidas, principalmente o Tiranossauro Rex, que foi uma das maiores feras que nós tivemos aí no passado. Bom, se o mundo macroscópico, grande, tem muita coisa, imagina um mundo microscópico, pequenininho. E aí vem a micropaleontologia, estudando vários organismos microscópicos, radiolários, foraminíferos, nanofósseis calcários, diatomáceas, dinoflagelados, ostrácodes, grãos de pólen que ficaram preservados do passado. São estudados na palinologia. Bom, para ser paleontólogo, você tem que fazer um curso superior, geralmente na área de geologia, biologia, geografia, e depois fazer o mestrado e o doutorado em geociências. Não existe uma faculdade de paleontologia. A paleontologia, ela está em nível de pós-graduação aqui no Brasil. Existem no Brasil 26 programas de pós-graduação para paleontólogos, distribuídos aí na Bahia, Distrito Federal, aqui em Minas Gerais, no Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, entre outros. Para ser paleontólogo, você tem que ter algumas habilidades e competências. A primeira é a curiosidade. Sempre perguntando o porquê das coisas, sempre achando interessante coisas novas. É um investigador o paleontólogo. Bom, também tem que ser criativo. Muitas vezes nós temos que usar nossa criatividade para achar uma solução nesse trabalho. Tem que ter muita disciplina, pois o trabalho de busca de fósseis é um trabalho árduo. Tem que gostar de trabalhos em campo, porque nós fazemos vários trabalhos de coleta do fóssil, mas depois que o fóssil está com a gente, tem que levar para o laboratório.
tem que gostar de escrever, porque tudo que tem que ser feito na paleontologia tem que ser registrado e comunicado para os outros paleontólogos poderem saber. Tem que aprender a desenhar também para registrar através do desenho científico o que foi encontrado e tem que estar em constante atualização. O paleontólogo, apesar de mexer com organismos, trabalhar com organismos que viveram há milhões de anos, ele tem que estar no presente em termos de estudo. Tem que fazer trabalhos de campo, que é o local onde o paleontólogo vai retirar os fósseis. Esses fósseis, eles são retirados por vários equipamentos. Esse equipamento aqui é o martelo que o geólogo usa, o martelo sedimentar. Esse martelo vai ser usado lá para escavar a rocha e retirar os grandes blocos. Quando a gente está trabalhando com a micropaleontologia, nós vamos usar essa lupa de mão, uma pequena lupa que permite com que a gente veja aumentado o que tem na rocha. Muitas vezes nós vamos precisar ter a localização, o direcionamento de onde foi encontrado o fóssil. Além do GPS, eu posso usar também a bússola para poder direcionar o meu achado. De forma que daí, milhares de anos, se aparecer um paleontólogo no futuro, com esses registros ele possa chegar no mesmo local onde eu encontrei o fóssil e fazer os estudos, ok? São outras ferramentas também que a gente vai ver. Além dos trabalhos de campo, nós vamos ter laboratório, onde nós podemos usar microscópios, lupas estereoscópicas, o desenho científico, que vai permitir registrar todos os fósseis que foram encontrados. E aqui a gente tem alguns desenhos que foram feitos por alunos da rede municipal de Uberaba, mostrando que a gente tem que começar desde cedo a desenvolver o gosto pelo desenho. Um dia, se você for ser paleontólogo, vai ser importante desenhar. Esculturas de massinha também, olha que lindas. Bom, além daquelas ferramentas, essa daí é o microscópio eletrônico de varredura, também conhecido como MEV. O paleontólogo tem que saber usar isso daí, porque ele pode trazer imagens muito importantes e detalhadas. Nesse canto superior aqui, nós vemos ranhuras do dente de um fóssil, tá? Um crocodilo fóssil. Aqui, folhinhas de uma samambaia fóssil. E aqui, as linhas de crescimento de um crustáceo fóssil. Essas imagens só são possíveis de serem vistas porque foram feitas com um microscópio eletrônico de varredura, que consegue pegar esses detalhes. O aparelho de tomografia, que usa-se para fazer exames em seres humanos, pode ser utilizado também para verificar alguns fósseis aí, por exemplo, ovos de dinossauro. O paleontólogo tem que gostar de aventura. Muitas vezes, para chegar no local onde um fóssil está, é preciso fazer rapel ou escalada. Cavernas também é um ambiente onde vários animais são fossilizados. Por quê? Pouco oxigênio e eles podem ficar preservados aí pelo carbonato de cálcio que tem nas cavernas. Tá? E aí, acharam interessante essa profissão de paleontólogo? Se você gostou dessa profissão, procure mais informações na internet. Em Uberaba, nós temos Peirópolis, que é um dos maiores sítios paleontológicos do Brasil. Vá lá conhecer com visitas monitoradas e quem sabe você também se torna mais um paleontólogo. Um abraço para vocês e até mais!